Salve, salve pessoal, estamos de volta aí com mais uma aula do nosso curso de Pentest profissionalizante, né, aqui do nosso canal, né. E nessa aula a gente vai trabalhar mais um pouco aí sobre informática, né, entrando aí mais um pouco a fundo, né. E hoje vamos conhecer um pouco da história da computação, do computador, né, como surgiu, de onde veio, né, pra gente entender mais como funciona a história, né, do computador em si, né. Bom, na verdade, pessoal, o computador não foi inventado, né, por uma só pessoa, né. Ele nasceu, né, da união, né, de várias ideias que foram se juntando, né, para formar o que temos hoje, né. Então, o computador em si, pessoal, o computador que a gente tem hoje, né, ele só está aí com você, ele só está aqui comigo, né, graças a uma junção de ideias, né, que ocorreram durante o tempo, né. E essas ideias, né, que ocorreram durante as décadas, né, e os séculos até, se juntaram, né, e progrediram aí no avanço aí, trazendo para nós, né, o que temos hoje aí, que é o nosso computador, né. Então, não foi uma pessoa que foi lá e falou, nossa, eu vou inventar hoje um computador e tal, né? Eu vou inventar aqui o computador e começou a pôr o seu plano em prática ali, tirar da folha, né? E fazer o seu projeto ali. Não, foi na verdade várias junções de ideias que ocorreram durante um tempo. Tudo isso começa, né, há muito tempo atrás lá na China, né? Aí você me pergunta, lá na China, Deus, é mesmo, é assim, pessoal. O primeiro equipamento, né, para processar dados, né, que se teve notícia foi o abaco, né? Era uma espécie primitiva de máquina de cálculo, pessoal, viu? Que era feita com arames, né? Os chineses, né, usavam e usam até hoje lá, assim, inclusive se for numa cidade, dependente de qual, lá na China, você vai ver ainda que pessoas ainda usam, né, o abaco aí para fazer somas, né? Porque ele fazia cálculos, né? Essa máquina, essa ferramenta, né? Esse equipamento ali, o abaco, né? Ele fazia, né, somas, né, multiplicação, divisão, subtração, né? Então ele facilitava muito, né? Então, é claro que o abaco não é um computador, né, em si, né? Tá longe de ser, né? Era apenas uma ferramenta de cálculo, mas foi uma das ideias, né? O abaco foi uma das ideias, né, que foi implementada aqui para se tornar o que temos hoje, né? Então, mas essa ferramenta, né, ajudava, né, a calcular, né, e a processar dados. Já era um bom começo, né? Uma evolução maior do que essa, né, só acontecia no século XVII, né, quando um cientista francês, né, criou uma máquina de cálculo mecânica, né? Este grande inventor, né, chamava-se Blaise Pascal, né? Ele conseguiu criar uma calculadora que usava engrenagens, né, no ano de 1642, quando tinha apenas 18 anos de idade, pessoal. E você me pergunta, mas como funcionava, né, essa máquina de cálculo, né? Bom, era coisa simples, pessoal, viu? Cada engrenagem tinha 10 dentes, né? E quando davam a volta completa, né, passava um dente na próxima e assim por diante. Muito parecido com o contador de energia elétrica que a gente vê por aí, ou com o contador, né, de quilômetros de um painel de um carro, né? Só que havia uma manivela, né, que podia se girar para frente ou para trás ali, fazendo os cálculos, né? Então, essa era a máquina criada aí por Blaise Pascal, né? Que já era um grande avanço aí, né? Já era um grande avanço na área da tecnologia, né? Embora a ideia de máquina de cálculo já existia há muito tempo, né? O título de pai da computação, né, foi dado ao inglês chamado Charles, né, que viveu no século passado, em 1822, né. Ele criou uma enorme máquina de cálculo, né, com 96 engrenagens e 24 eixos, né, capaz de fazer cálculos bem complexos, né. Mais uma grande ideia foi a de criar uma máquina que faria diversos tipos de cálculo, né. Esta máquina seria alimentada com cartões perfurantes, contendo os dados e as instruções. Com isso, ele criou o conceito de programar, né? Então, essas máquinas, né, que fazia, né, o processamento, né, desses cartões perfurantes, e cada cartão perfurante tinha ali um dado e uma instrução a ser utilizada ali, né? Então, já era um conceito de programar ali, né? Já era um conceito de se interagir dados ali, né, com o sistema, né? Já foi um grande avanço tecnológico ali, já em 1822, né? Era uma máquina, né, muito grande, né, de cálculo, né? 96 engrenagens ele tinha e 24 eixos, né? Mas ele conseguia, né, fazer cálculos mais grandes, né? A intenção, né, era essa, né? Fazer uma máquina que conseguiria fazer diversos cálculos, não só um, dois, três, quatro, cinco cálculos, né? Mas vários cálculos, né? Aí você me pergunta, então ele fez o primeiro computador, né, o Charles, né? Não, na verdade, né, Charles, né, nunca conseguiu, né, construir a máquina projetada por ele, né? O problema é que a tecnologia na época, pessoal, não dava condição para ele. Ele acabou gastando todo o seu dinheiro no projeto antes de abandoná-lo, né?
ele já tinha gastado quase todo o dinheiro dele no projeto, né, que ele tinha investido. Infelizmente não conseguiu completar aí o seu projeto, mas mal sabia ele, né, que mais para frente, né, uma outra pessoa, né, teria uma ideia, né, que seria pegar esses essa ideia, né, de Charles, né, e infiltrar ela, e hoje temos a base dos computadores de hoje, né, que é basicamente isso, né, programável, etc, né. Então foi a base, né, essa ideia de Charles, né, foi a base, né, para os computadores dos dias de hoje, né. Os avanços, né, foram se avançando cada vez mais na tecnologia, né. Então, acreditam-se, né, que o primeiro computador, né, eletrônico, né, que tenha sido, né, criado foi o ENIAC, né, construído por uma equipe de pesquisadores, né, da Universidade da Pensilvânia, né, nos Estados Unidos em 1946, né. Então, o primeiro computador foi o ENIAC, né, que foi conhecido aí, né. Ele era enorme, pessoal, viu? Confusão de fios e válvulas que ocupavam uma sala de 400 metros quadrados, pessoal, viu? Então era uma máquina muito grande, né? Grande parte, né, da evolução que levou à construção do ENIAC veio com a necessidade gerada pela Segunda Guerra Mundial, né, na época. Aí você me pergunta, nossa Douglas, então o ENIAC foi usado para a guerra, né? Sim, pessoal, ele foi criado, né, inicialmente, né, para ajudar nos cálculos, né, e lançamento de missões, mísseis, né, ali. Então, ele fazia, ajudavam, né, as pessoas que estavam, os soldados da guerra ali, né, a, a fazer determinados cálculos, né, para poder lançarem os seus mísseis ali com proporções melhores ali no meio da guerra, né. Então essa era uma operação, né, operação que era complexa, e o ENIAC produzia tabelas que auxiliavam, né, os cientistas, né, ali nos cálculos, né. Então, o primeiro computador mesmo, né, pessoal, construído, né, nos anos 40 ali, né, eram todos experimentais, né, não era qualquer um que possuía um computador na sua casa, como hoje em dia você vai ali na loja e compra um computador de 1.200, até 3.000 reais ali, um computador, leva para sua casa, né. Não era desse jeito, né? Todos eles foram resultado de projetos, né, da universidades, né? E eram tão grandes e caros, né, pessoal? E complicados que só serviam mesmo para pesquisas, né? E importantes ali para empresas grandes, portes grandes, né? E para empresas governamentais também, né? Quando começaram, né, a fabricá-los em série, né? Muita gente pergunta assim, nossa, mas quando foi, Douglas, que começaram a fabricar esses computadores em série, né? Bom, os primeiros computadores, né, produzidos em séries, né, em massa, foram o IBM 701 e o Univac, né, que os dois, né, foram lançados em 1951, né, e vendidos para as universidades, né, e os governos e as grandes empresas, né. Eram enormes, pessoal, viu? Ocupavam salas inteiras, e extremamente caros, né, custavam vários milhões, né, ou milhares, né, de dólares. Esquentavam muito, né, na verdade, e exigiam um sistema de refrigeração especial só para eles, né? Então o pessoal tinha que estar ali ralando direto ali, os mecânicos ou as pessoas que trabalhavam ali com esse tipo de máquina, né? Que entendiam um pouco ali daquela função, e estar sempre ali de olho, né? Para ficar trocando peça, etc. Era uma máquina que dava muito prejuízo, mas também ajudava bastante, né? As gerações dos computadores, né, de 1951 até hoje, né, os computadores evoluíram muito, né, se a gente for ver, né, mas tudo aconteceu em fases, né, que chamamos hoje de gerações, né. Você pode ver, né, assim, claramente essas gerações ocorrendo durante um tempo, né. Por exemplo, nós temos na primeira geração, né, entre o período de 1946 e 1956, né, os circuitos baseados em válvulas, né, ou válvulas, que eram, né, um conjunto aí de válvulas aí, para fazer esse tipo de cálculo. Eles utilizavam algumas válvulas, né, específicas nas máquinas, né, que possibilitava aí fazer uma soma aí, né, de um processamento de dados, né, de um determinado porte, né. Então, né, o tempo estimados aí utilizando as válvulas, né, na época, né, era de mais ou menos bilhões, por exemplo, bilhões de somas, né, levava aí um pouco mais de 23 dias, né. Depois temos as segundas gerações, entre 1957 e 1966, que foram os transítros, né? Que é mais avançados que a válvulas, né? Então, ele demorava aí para calcular mais ou menos 1 bilhão de somas, né? Ele levava aí um pouco mais de 3 horas, né? Já era um grande avanço de 23 dias, né, para 3 horas, né? Depois, a terceira geração, em 1967 a 1974, né? Que foi os circuitos integrados, né?
que levava pouco menos aí de 2 minutos aí nesse processo de 1 bilhão de somas aí, né? Então, menos de 2 minutos ali ele conseguia fazer esse tipo de soma, já era um grande avanço, né, de 23 dias, de 3 horas para 2 minutos, né? E a quarta geração, entre 1935 até os dias de hoje, né, que são circuitos altamente integrados, né, que leva aí para fazer esse tipo de soma menos de 1 segundo, né? Então, é uma soma aí que a gente vê, né, que bilhões de soma, né, se torna aí facilmente calculadas apenas 1 minuto, né, que ainda é muito tempo, né, para mim, na minha opinião. Vou explicar isso mais para frente. Levando em conta, né, os modelos mais certificados, né, mais utilizados na época, né, que era a quarta geração. A primeira geração inclui aqueles computadores dos quais já falamos na história, né, como o ENIAC, né, o UNIVAC, né, o IBM 701, né, que a gente conhece também por aí. Computadores enormes, né, ocupavam a sala inteira, né, baseado em válvulas, né. Então essa era a primeira geração, né. Esquentava muito, né, era caros, né, e causavam vários problemas, né. Em geral, ali, várias pessoas tinham que estar ali de olho na máquina, né? Uma válvula queimava a cada hora, pessoal. Então era muito trabalho, tinha que ficar trocando ali essas válvulas em uma hora, né? Sempre esquentavam muito e acabavam queimando ali algumas válvulas, né? Aí você me pergunta, o que é mesmo essa tal de válvula, né? Bom, uma válvula, né? Eu vou tentar explicar aqui para vocês, né? Uma válvula é um componente, né, elétrico ali antigo, né? Uma espécie de chave elétrica ali, né? Que pode ser ligada ou desligada por um impulso elétrico, né? Como ninguém aqui, né, quer se especializar em elétrica, né, eletricidade, essas coisas, né, basta entender que um computador precisava de milhares dessas válvulas para funcionar, né, nessa época aí. Então, era um procedimento, né, bem razoável aí, vamos pensar assim, né, tinha que estar muita gente olhando ali naquele computador em uma hora para ver se não tinha queimado alguma peça para poder trocar, além de ocupar um espaço enorme, né, com certeza não caberia na minha humilde casa, aqui na minha humilde residência, né, 400 metros quadrados, né, então era uma máquina extremamente grande, né. Os computadores, né, da primeira geração eram também muito lentos, né, fazendo menos de 1000 operações por segundo, né. Uma soma, por exemplo, levaria vários milissegundos, né, milésimos de segundo, na verdade, para ser executados, né. Aí você pergunta, nossa, Douglas, mas para mim isso é bem rápido, cara. Mas para um computador é muito lento, pessoal, essa é a verdade, viu. Os grandes inventos, né, que permitem a passagem, né, para as segundas gerações, os eventos que permitiram a passagem para a segunda geração, foi a popularização, né, dos transitos, né, inventado lá nos Estados Unidos, né, em 1948. Né. Os transitos, né, são a evolução das válvulas, né, sendo muito menores, né, e esquentavam menos, né, ali. Além disso, custava bem mais baratos, né, do que as válvulas, né. Eles eram sem constituições, né, de pequenas partículas quadradas, né, e tinha silício ali também, cujo lado era menor do que 1 milímetro de diâmetro ali. Era bem pequeno, era bem mais eficiente do que as válvulas, né, era bem mais práticos ali. As pessoas estavam desenvolvendo ali, utilizando os transitos no lugar das válvulas, né, facilitando muito no processo de alimento da máquina ali, né. Aí você me pergunta, então os computadores ficaram bem mais menores, né, então, Douglas, nessa parte aí, né, quando tiraram as válvulas e colocaram os transitos ali, né. Com certeza, né, um computador, né, de segunda geração era em média 5 vezes, né, menor, ele levava 10 vezes mais, né, tempo para dar um efeito que um de primeira geração dava ali, né, então era muito mais eficiente, né. Outras evoluções, né, marcaram, né, a segunda geração, né, foi a capacidade de receber dados, né, processar e gerar a saída ali ao mesmo tempo, né. Na primeira geração era uma coisa de cada vez, né, ele primeiro fazia ali, ele recebia os dados, né, aí ele processava, né, aí gerava a saída ali, naquele mesmo tempo ali, prosseguido ali um do outro, né. Já aí teve um grande avanço aí, já que fazendo aí uma capacidade de fazer isso ao mesmo tempo, né. Então já era um grande avanço tecnológico, né. Então, utilizavam ali, né, de fitas, né, magnéticas, né, para guardar os dados, né, até a primeira geração. Tudo era gravado em cartões perfurantes, né, perfurados ali. Então, milhares, né, de instruções passavam a ser executadas por segundo, né. O tempo de média, né, para uma instrução cair ali para alguns milissegundos ou milésimos de segundos, né, eram grandes, né, ali. Então, a produção seria
permitida em custo menor, né? Então eles conseguiam se adiantar, mas a empresa adiantava mais o governo, adiantava várias funções ali ao mesmo tempo, né? Utilizando os transitos ali, né? No lugar de utilizar as válvulas ali, né? Então já foi um grande avanço aí, né? Então, pessoal, por enquanto, né, era só isso, né, que eu queria trazer para vocês, né? Da próxima aula a gente vai trabalhar mais a respeito desse tipo de assunto, ok? Peço que se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, viu? Na próxima aula a gente vai trabalhar mais um pouco sobre informática, antes de entrar nas próximas aulas práticas do nosso curso de Pentest profissionalizante para você que quer se tornar um hacker. Valeu, até a próxima, fui!